O Jason Tatum acabou de bagunçar a Conferência Leste inteira, porque essa temporada era para ser de transição no Celtics. No instante em que ele rompeu o tendão de Aquiles contra o Nova York nos playoffs passados, tudo mudou. A busca pelo bicampeonato ficou de lado e abriu espaço para uma dúvida bem diferente. Será que veríamos o Boston despencar na tabela agora? Aceitar o ano sabático? Buscar uma escolha alta no draft para voltar com tudo na temporada 26-27 com ele saudável. Essa era a projeção. Mas você e eu vimos que eles simplesmente não caíram. O Boston garantiu a vice-liderança mesmo sem o JT, e agora ele voltou após 10 meses. E não de brincadeira. Sabe aquele retorno em que o cara até pisa na quadra, mas fica totalmente limitado por minutos controlados e sem ritmo de jogo? O Tatum voltou contra os Mavericks, sem restrição de tempo, e de cara deu para sentir a falta que ele fazia para o elenco. Os rebotes, a criação de jogadas, o tamanho físico e, acima de tudo, aquela postura fria que passa segurança, mesmo quando os arremessos não entram, deixando a partida sob total controle. E é exatamente isso que assusta a liga, porque se os Celtics estivessem amargando uma 6ª ou 7ª posição na tabela, beleza. Talvez a diretoria decidisse poupar ele pelo resto do ano, jogando com cautela e aceitando que o ano estava perdido. Só que a realidade deles é outra. Eles estão no topo. Montaram uma equipe candidata ao título, mesmo sem contar com ele. Agora tem 5 semanas inteiras para reajustar o encaixe dele antes do mata-mata começar. O papo agora é totalmente outro. E honestamente, a reestreia dele não podia ter sido melhor. Terminou com 15 pontos, 12 rebotes, 7 assistências, 1 roubada e saldo de mais 20 na vitória por 120-100. E o mais engraçado foi ver o começo dele na partida errando os 6 primeiros arremessos. Normalmente, na volta de uma superestrela, se a pontaria falha, o jogo fica bem travado. Parece forçado, como se todo mundo estivesse se desdobrando para fazer o cara render de qualquer jeito. Mas não foi o que vimos ali. Mesmo errando no início, ele ajudou o time a vencer, brigando muito nos rebotes, distribuindo assistências e fechando jogadas cruciais, devolvendo aquela imposição física ao garrafão de Boston. E isso faz muito mais diferença do que acham. A verdade é que o Boston parecia jogar com um enorme vazio tático na ausência dele. Não que estivessem jogando mal, longe disso, os resultados na tabela provam o contrário. Mas dava para notar que pequenos detalhes estavam fazendo muita falta na quadra. Como exemplo, o Tatum é um dos melhores alas pegando rebote ofensivo na liga hoje. Na temporada passada, o aproveitamento dele nos rebotes defensivos foi de 20,9%. Ficando no percentil 98. E olha, você e eu não estamos jogando esse número aqui só para fazer média. Isso redefine como os Celtics liquidam as jogadas na defesa, dando tranquilidade para as trocas de marcação sem sobrecarregar o resto do quinteto titular. Na minha análise, ele sustenta o sistema defensivo muito mais do que a mídia reconhece. Depois temos a visão de jogo dele. E é aí que esse time do Boston começa a assustar de verdade. O Jaylen Brown vem jogando demais nesta temporada e merece todo o nosso respeito, quase alcançando média de 29 pontos por jogo carregando o ataque. Uma responsabilidade gigante. E você e eu sabemos que ele é o pilar para estarem no topo, mas Tatum traz para eles um outro nível de controle. Jaylen Brown joga com força, ataca mais a cesta, mas o JT sabe ser bem mais paciente. Ele estuda a meia distância, espera a brecha e consegue manipular a defesa bem melhor que o JB. Ele dita o ritmo do ataque sem travar a jogada, distribuindo passes precisos que mantêm todo o sistema ofensivo rodando com fluidez. No mata-mata, quando os adversários anulam sua jogada principal. É isso que garante a vitória. E nós vimos ele se reencontrando e dominando esses espaços, cada vez mais, conforme o jogo avançava. A energia na arena estava absurda, exatamente como eu já esperava. Mas o que eu gostei foi que o Tatum não tentou forçar o jogo sozinho, só porque queria dar um show em sua partida de retorno. Pelo contrário, deixou fluir. E converteu a primeira bola com uma enterrada absurda de 2 mãos no rebote, o que é uma forma insana de estrear após romper o tendão de Aquiles. Logo na jogada seguinte, em quadra. A bola chega nele. E o Tatum manda um belo step back para acertar de 3 da zona morta. A partir dali a cesta abriu e tudo voltou a parecer muito familiar para nós. Aquele terceiro quarto foi a minha maior lição da partida, pois foi exatamente ali que ele deixou de parecer um cara sem ritmo
e voltou a ser o Jason Tatum de sempre. Boston retomou as jogadas de corta-luz alto, que eu adorava ver eles desenharem para o JT. E ele conseguiu atacar o garrafão usando sua clássica finta de hesitação, decidindo entre subir para um arremesso rápido de 3 ou bater para dentro do garrafão. E nesta jogada ele infiltrou com tudo e pontuou com facilidade. Logo depois ele aproveita o corta-luz alto novamente, estuda o espaço de meia distância e acerta um belo arremesso em fadeaway. Segundos depois, ele sobe por cima do PJ Washington e converte outra bola de 3 da zona morta. Esses são os pontos dele. São esses lances que fazem o Boston jogar como Boston. E o fato de ele já estar nessa mesma sintonia logo em seu primeiro jogo de volta é onde tudo isso começa a parecer real demais. Mas olha, eu não acho que este jogo 1 signifique que ele já esteja totalmente recuperado. Eu com certeza não iria tão longe. Às vezes a estreia traz uma energia extra, só porque todo mundo está muito motivado para jogar. Então se as próximas semanas forem um pouco instáveis para o JT, isso não vai me surpreender nem um pouco. Se ele tiver uma sequência de jogos agora parecendo meio travado ou sem ritmo de jogo, com certeza não será nenhum choque para mim. E eu não vou ficar preocupado com isso. Equipes mais qualificadas que os Mavericks ainda vão testar a defesa deles. E essa parte é totalmente normal. Mas o grande trunfo aqui é que ele não precisa estar no topo agora. Temos 5 semanas inteiras pela frente. Isso é muito tempo no basquete da NBA. É tempo de sobra. Espaço suficiente para ele recuperar o fôlego, recondicionar as pernas e encarar o garrafão congestionado, absorver o contato físico e voltar a confiar totalmente na sua própria capacidade física. Se o Tatum chegar a uns 75% do seu nível habitual nos playoffs, eu garanto que isso já basta para Boston brigar forte pelo título. Ainda garantimos os rebotes, os ótimos passes e toda aquela presença física, além de ganhar uma excelente flexibilidade defensiva. E mais um pontuador capaz de arremessar sem sofrer bloqueio dos defensores. Isso muda totalmente o patamar do elenco. E depois desse jogo contra Dallas, eu vejo isso muito de perto. Mas o que realmente os coloca como favoritos ao título é que o Boston não depende do Tatum para carregar um elenco quebrado nas costas. Cara, eu digo que esse time é de verdade. Já vi eles baterem de frente com os melhores da NBA. E na minha análise, é isso que torna eles tão perigosos. O Derrick White, por exemplo, está jogando um absurdo. Nos últimos 7 confrontos, eu vi ele cravar médias de 20,3,6 assistências, 4,3 rebotes, 1,7 tocos e 1,3 roubos por jogo, convertendo 43% de quadra, com 39% de 3,96 no lance livre. Que produção monstruosa! E eu não olho só os números. Ele lê a quadra toda, tem mãos rápidas e decide passes. Aí eu destaco Neemias Queta, que vem sendo uma peça gigantesca em toda essa evolução. Muita gente achou que a vinda do Nikola Vucevic definiria a vaga de pivô titular. Mas para mim o Nimi está imparável demais para ser ignorado. Ele traz mais tamanho proteção de aro e um encaixe defensivo impecável. E o rendimento em quadra me prova isso diariamente. Contra os 76ers, por exemplo, ele anotou 27 pontos, 17 rebotes, 1 roubo e 3 tocos. Na minha visão, ele se comporta cada vez mais como um pivô titular de elite. Com o Vucevic fora por um mês devido a uma fratura no dedo anelar, eu garanto que a presença do Neemias Queta virou prioridade máxima. E mesmo se o Nikola Vucevic estivesse totalmente saudável, o Joe Mazzulla me deixou bem claro que o Queta começaria jogando. Tudo por causa do encaixe, que eu sei que esse elenco precisa na extremidade defensiva da quadra. Quando eu analiso o resto da rotação dos Celtics, tudo começa a fazer sentido. O Peyton Pritchard voltou a sair do banco após um período como titular, o que eu acho perfeito porque o poder de pontuação instantânea dele funciona melhor vindo de trás. O Sam Hauser garante bolas de 3 cruciais e excelente espaçamento de quadra. E eu ainda vejo o Baylor Scheierman e o Hugo Gonzalez entrarem muito bem, matando bolas de fora e se entregando em cada jogada defensiva em quadra. Eu vejo peças legítimas nessa equipe. Não pensem que o Tatum está voltando para salvar um time instável. Ele volta para elevar o nível de um grupo que eu considero forte o bastante para brigar pelo topo do leste. E na minha visão, o Jaylen Brown continua sendo o grande motor de equilíbrio. Esse é o ponto. O Tatum retorna e eu ainda vejo o Brown entregando 24 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, com 53% de quadra
no mesmo confronto. Então eu não espero que ele venha para ofuscar o que o Jalen construiu hoje. Trata-se de dar mais opções táticas para Boston. O Jalen está incrível, mas o Tatum me dá mais alternativas contra defesas postadas, castigando a marcação recuada, matando bolas de meia distância ou achando passes na inversão, ditando um ritmo mais cadenciado sem estragar a nossa posse. O Jalen domina no físico, mas o Tatum quebra as defesas de forma muito mais cirúrgica. Mas ter esses dois juntos ao mesmo tempo é o que me faz ver Boston completo de novo. E quando alcançarmos esse ponto com o Tatum de volta e o restante jogando nesse nível absurdo, o cenário dos playoffs vai ficar insano. Porque não vou me perguntar se Boston consegue apenas sobreviver. A minha pergunta passa a ser: quem no leste consegue derrotar essa equipe 4 vezes? O Detroit vem jogando demais. Para mim, o Cade Cunningham está fazendo uma temporada fantástica. Defensivamente, eles são duros, competem e correm a quadra toda. Eles têm envergadura e conseguem atingir uma marcha defensiva absurda que eu raramente vejo em qualquer outro time, com exceção talvez do Oklahoma City. Mas, cara, a pressão em cima do Cade para carregar todo esse ataque sozinho é simplesmente absurda. Tem quinteto que o espaçamento simplesmente some. O Alzar Thompson vira um fantasma na quadra. Ignoram o Ron Holland. O Tobias Harris ainda pontua e o Duncan Robinson espaça, mas não basta. No fim das contas, a engrenagem ofensiva deles parece frágil demais. E nos duelos recentes dos Pistons contra os Spurs, eu vi isso acontecer. Isso ficou escancarado na nossa cara. Mas contra os Celtics, meus amigos, uma fraqueza dessas no ataque vai custar muito caro. Detroit está entre os 3 piores em bolas de 3, e a eficiência deles é terrível. Então jogar sempre atrás, nessa matemática da bola, é um pesadelo total contra um time que amassa na linha de 3 pontos, que te faz correr e pune cada erro caso Cade Cunningham tenha uma noite ruim. Ou se Boston focar toda a marcação nele para sufocar seu jogo, o que eu tenho certeza que farão. Eu simplesmente não vejo de onde Detroit vai tirar poder de fogo para vencer 4 jogos. Por isso, nesse confronto, eu aposto todas as minhas fichas nos Celtics. Agora os Knicks são outro papo, porque o Brunson traz aquela esperança real que vimos ano passado. Ele é o tipo de jogador que decide na hora do aperto, não importa quem seja o adversário na quadra. O cara é espetacular nesses momentos finais. E, para ser bem justo, a defesa de Nova York cresceu muito ultimamente. Mas na minha análise, com Brunson e Cat juntos em quadra, existe um teto defensivo muito claro que eles não passam. Ainda mais contra os Celtics, que vão forçar jogadas em cima deles o tempo todo caso eles se cruzem de novo nos playoffs. Eles vão ser caçados em quadra-posse, após posse de bola. Para mim, o Tatum é um pesadelo tático. Ali mesmo se o OG fizer uma boa marcação direta. Mas quando o quarto-luz chegar, como é que fica? O Towns vai ter que subir e o Tatum mano a mano contra ele é um desastre anunciado. Se o Towns recuar, o JT arremessa livre. Se o Cat subir na marcação, o JT infiltra com tudo, direto para a cesta, o que obriga a caras como Michael Bridges ou Josh Hart a rodar na defesa como última linha de ajuda. E eu detesto essa estratégia para eles. É exatamente aí que Boston vai sufocar os Knicks. Sim, os Knicks venceram no ano passado, mas aquela série teve uma sorte muito bizarra nos arremessos. Boston criava jogadas que queria, mas insistia em dar um tiro no próprio pé. Então, num reencontro, Nova York vai ter que jogar muita bola para bater os Celtics de verdade. E aí temos Cleveland. Esse é o time dos Cavaliers que eu levo mais a sério, porque as peças encaixam perfeitamente. O Donovan Mitchell consegue dominar e ser o melhor jogador da série por longos períodos. Evan Mobley e Jarrett Allen garantem um garrafão gigante e muito forte fisicamente. E a evolução do Jalen Tyson tem sido excelente para este elenco de Cleveland. E com o Harden lá. Eu entendo porque acham essa versão mais sólida do que os outros times de playoff do James Harden que já vimos. A diferença aqui é que ele não vai precisar carregar o piano sozinho na armação principal. Se ele tiver num dia ruim, dá para confiar no Donovan Mitchell para assumir a pontuação enquanto o resto do time segura a onda do jogo, mesmo assim. Eu ainda apostaria no Boston Celtics num confronto de mata-mata. Porque quando analisamos o plano geral, Boston ainda tem o melhor pacote de tudo o que eu confio para os playoffs. Estrelas, sistema, experiência, espaçamento, versatilidade
E agora eles têm aquela peça que une todo o resto. É muito difícil apostar contra isso. Então, na minha opinião, os Boston Celtics deviam ser os grandes favoritos ao título do leste agora. E não é porque eu acho que as próximas semanas vão ser perfeitas. Nem porque uma boa partida significa o retorno de Tatum. É porque os Celtics estão finalmente indo na direção certa para ser o time que pode conquistar o leste. Só que antes de pensarem em Detroit, Nova York ou Cleveland, eles vão ter que sobreviver à primeira rodada. E se eles derem o azar de cruzar com os Charlotte Hornets, aquilo vai ser uma guerra absurda, porque há mais de um mês. Os Hornets estão jogando como o melhor time da liga. E acabaram de atropelar Boston na própria casa por quase 30 pontos. Então, se a franquia de Charlotte for o adversário logo de cara, isso vai ser um pesadelo total para qualquer um. Porque eles estão jogando em um nível bizarro. E se você quiser uma análise completa de como os Hornets alcançaram esse nível absurdo, eu deixei um vídeo especial bem aqui na tela final. Então clica logo e a gente se vê do outro lado.